A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Voltamos aqui depois de um breve intervalo. Vamos para a segunda parte do vídeo, um podcast com Daniel Holland e Virginie, ambos da banda Metrô. Mais uma vez agradecer. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade. Bom, é uma data histórica para mim, para a rádio. Enfim, vamos agora, como combinado, vamos falar sobre o disco Olhar, tá? Que eu vou fazer um breve comentário sobre o que eu acho do disco, tá? Para mim, parece assim, parece que vocês estavam em 85 já com a banda Metrô, com New Wave, há anos e anos, e chegaram em 85 e fizeram assim, vamos gravar uma coletânea? Porque aquele disco parece uma coletânea, porque só tem musicaço, assim, boa parte do disco fez muito sucesso, né? Tudo Pode Mudar, Tititi, que foi inclusive trilha sonora de novela. A música que abre o disco talvez seja a minha preferida, Olhar, né? É bem interessante. Agora, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa. Eu consegui fazer uma conexão dos Mutantes com vocês, com a música Tudo Pode Mudar. Porque na música Tudo Pode Mudar, vocês falam do tempo que parou e a pessoa fica ansiosa pela chegada do amor, não é isso? E vocês falam de relógio digital, já estávamos na década de 80. Os Mutantes gravaram a música O Relógio, que também o tempo parou para a pessoa que estava cantando a música e ela estava super ansiosa. E, mais uma vez, eu parabenizo porque vocês resgataram muita coisa boa e não só fizeram isso, como vocês fizeram de excelência, de excelência. Isaac Newton uma vez disse: eu só enxergo distante eu só consegui enxergar distante porque eu estava em cima de ombros de gigantes. Isaac Newton disse isso. E vocês enxergaram longe porque vocês estavam em cima do ombro de gigantes, como já citei aqui o Yes, já falamos do Pink Floyd, Casa das Máquinas, Mutantes, enfim, né? E vocês conseguiram manter acesa a boa música nos anos 80. Gostaria que vocês falassem um pouco do disco, né? É um disco de New Wave, para mim é uma coletânea. Aquele disco da primeira à última música parece o The Best of Metrô. Com a palavra vocês aí, à vontade. Com a palavra, Dani. Cadê o Dani? Oi! Caramba, como a gente vai falar sobre esse álbum? Sem falar do... Enfim, tudo começou quando a gente lançou Beat Acelerado e Sândalo de Dandy no lado B. E aí foi um estouro, assim, nacional, assim, num grau, assim, que a gente jamais poderia imaginar. Obviamente que a gente, quando você grava e lança um disco, você tem toda aquela expectativa que essa música chegue ao máximo, mas a gente não imaginou tanto. E aí e a gente vinha de um álbum, que era o álbum da Gota Suspensa, até eu lembro que muita gente falava, pô, mas vocês lançaram um álbum, agora vão lançar um compacto. As gravadoras ainda não, com exceção de algumas, né, com a Blitz, que lançou o álbum da Blitz, eles ainda voltaram naquele sistema do disco 45, né, que é o compacto, né? Sim. E aí, enfim, fez um sucesso tão grande que eu lembro que a gente, no meio da turnê, a CBS falou, vamos gravar o álbum, vamos lançar um álbum já. E aí, enquanto a gente fazia os shows, a gente começou a fazer as músicas e muita coisa foi criada no estúdio. Por exemplo, Johnny Love é uma música que foi feita no estúdio. Eu lembro quando a gente gravou, o Joe Tanasa, que escreveu Tudo Pode Mudar, com o Ronaldo Santos. O Joe, o Alec e o Ian tinham passado a noite anterior no lugar tocando essa música, fizeram Johnny Love, não é isso, Virginie? E aí isso não tinha letra ainda, não tinha letra. A letra foi feita depois, a gente gravou como uma jam session, assim. Que massa. Muita coisa foi feita lá mesmo, a gente foi fazendo e foi gravando. Tudo Pode Mudar, a música do Joe. Olhar vem de uma música do Vicente França, que era nosso grande parceiro,
começou na época da Gota e culminou no metrô com beat acelerado. Vicente França era um músico paulista que era muito ligado ao Clube da Esquina. Ele tinha uma coisa muito mineira, ele era um ótimo compositor. E ele tinha essa música que não era Olhar ainda, mas enfim, a gente foi transformando. Ela tem um quê de progressivo, né? Ela tem um quê de progressivo, Olhar. Sim. Talvez seja a minha preferida do disco. A que abre o disco, para mim, é maravilhosa. Olhar. Deixa eu te falar. Você falou de Johnny Love. Eu tenho 2 filhas e todas 2 escutam música desde que estavam na barriga da mãe. E a mais nova tem 4 anos. E eu tenho escutado muito. Eu estou reouvindo o metrô, na verdade, né? Que eu escutava o metrô há muito tempo. E aí, como eu sou um cara que gosta de. Eu tenho um gosto musical diversos, eu gosto de muitas bandas e tudo. E ultimamente tenho escutado bastante o metrô. E aí a música Johnny Love pegou a minha filha mais nova. Porque ela, de vez ou outra, ela lembra e disse: papai, bota aquela música, chama o seu nome, grita o seu nome. Ela não sabe o nome da música, fica dizendo, né? Ela adora a música Johnny Love. É maravilhosa. Para uma criança assim, de 4 Então, anos, vou é brilhante. aproveitar. Eu acho que Vou o dar um metrô beijo, vou é dar um isso. beijo. Então, um beijão para você que gosta de Johnny Love. Deixa eu contar para você uma coisa, que a música do metrô, quando o Dani diz que nós gravamos um compacto, na época tudo se gravava em fita cassete ou em vinil, né? Então, vinil pequeno, que a gente chamava de compacto. Sim. Antes de estar eu tinha ido passear com uma fita cassete onde tinha beat acelerado e eu fui convidada com meus sobrinhos numa festa de aniversário de crianças e tinha música para tocar. E a gente colocou a fita com beat acelerado e a meninada saiu pulando, dançando. E meu pai, nossa, isso vai ser um sucesso. E é verdade que a música do metrô, ela tem uma coisa juvenil, Sim. alegre. Mesmo o Sim. Johnny Love, que é um drama Chiquinho amoroso, também. coisa muito expressiva, tanto instrumentalmente como no ritmo. A voz estava super, eu estava super à vontade, me diverti gravando essas canções. Eu acho que o fato da gente tocar muito, muito e muito essas músicas, algumas foram criadas realmente finalizadas no estúdio, mas muitas delas também a gente já ensaiou. E a gente tinha uma familiaridade com essas músicas que fizeram com que, somando esse profundo conhecimento delas, com a vontade e, mais uma vez, as condições técnicas maravilhosas que a gente tivemos acesso a um melhor de São Paulo, o Estúdio Transamérica, que era uma coisa fenomenal. Na época, com um técnico maravilhoso, Roberto Marques, o Maluli na produção. Enfim, a gente teve condições de trabalhar que foram realmente das melhores. Isso é muito importante ressaltar, e também eu não me canso de agradecer também as pessoas que trabalharam na divulgação do som do metrô, porque eu me lembro que quando a gente fazia shows e viajava, a gente sempre foi super bem acolhidos, de norte a sul do Brasil, pelas pessoas que trabalhavam a nossa música, tanto nas rádios que tocavam o metrô, quanto as pessoas que trabalhavam na gravadora, na divulgação também eram Eram super... duas meninas, a Alice e a Moniquinha. Eu tô em contato com elas ainda. A Alice é com Frejão hoje em dia. Uhum. A música Então, Olhar é composição a de quem? história do a história do metrô, ela é muito essa interação com as pessoas, e até hoje isso é uma verdade, assim, é muito legal, sabe? Porque como tua filha de pequena, de 4 anos, descobre Johnny Love, cada dia tem pessoas que escrevem: olha, eu não nasci nessa época, mas eu acho o som muito legal, eu curto, eu via com a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou.
Enfim, é uma história muito legal. É porque banda como Metrô e muitas outras são bandas atemporais, né? Fazem músicas na década de 80, 70, sei lá, ou até mesmo dos anos 90, a gente pode citar algumas, que fica para a história. Parece, a gente escuta discos da década de 60 e 70, parece que os caras estão gravando hoje. Parece que é coisa assim, né? Os caras são visionários, né, Fatalinho? Os caras são, parece que deixam uma marca e é interessante demais isso. E vocês fizeram isso, sem dúvida. Aqui no Rio está tendo uma mega exposição, assim, que é um sucesso louco, no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, que é um grande centro aqui no centro da cidade, sobre os anos 80, chama Arte Visual nos anos 80 no Brasil. E tem uma sala chamada Beat Acelerado. Tem um espaço acelerado e tem na entrada do CCBB discos seminais dos anos 80 e tá o Olhar lá, com RPM, Blitz, Sandra de Sá, enfim, Fausto Fawcett, enfim, muita coisa dos anos 80. É incrível, encontrei várias pessoas dessa época dos anos 80, artistas plásticos, porque é muita arte. E a gente estava falando como é que a gente ia imaginar que há 40 anos atrás a gente já está todos reunidos numa grande mostra assim, de arte, assim, abarrotado de gente, fila na porta, para querer ver uma coisa que, na verdade, na época eu tinha 22 anos, e todos eles na faixa dos 20, experimentando uma nova linguagem, entendeu? Como é que a gente ia imaginar que isso ia ter uma relevância, uma importância, enfim? E essa mostra vai viajar pelo Brasil, vai para São Paulo, vai para Brasília, enfim. É uma coisa que a gente, na época, enfim, não imaginava. Se vocês fizerem uma coisinha, escrevam ao Banco do Brasil e convidem a exposição a vir aí. Não, ótimo, ótimo. Verdade. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, você quer perguntar sobre as músicas do álbum, era isso? Se vocês quiserem falar em algumas 2 ou 3 músicas mais específicas, assim, quiserem Eu só queria fazer um comentário, viu, Viana, rapidinho. Manda. Eu acho interessante a gente comentar também que, assim, diferente das outras áreas artísticas do Brasil, né, a música é uma área que não tinha preconceito com a mulher, né? É bem interessante que a gente vê, poxa, se a gente pensar, a mulher já estava na música, a gente tem na MPB, a gente tem Elis Regina, né? No Iê, 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 a gente tem lá a Vanderleia, a Martinha e tudo mais. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, para Tropicália, Gal, Bethânia, então elas estão aparecendo. E aí, essa geração do rock também, né? Com a Virginie, a gente tem lá a Paula Toller com o Kid de Abelha e tudo mais. Então, assim... Fernanda Abreu, na Blitz. Sim, a gente pode dizer isso de uma certa maneira, mas a gente está evoluindo, ainda bem, o espaço está crescendo cada vez mais, no sentido também das mulheres poderem ocupar outro espaço que só o microfone, né? Mulheres instrumentistas estão tentando e estão conseguindo conquistar seu espaço, porque nesse nível tem muito preconceito ainda. Imenso. A gente não enorme, pode esquecer. Não esquecemos da banda Sempre Livre, né, Virginie? Que era uma banda só de mulheres, né? As mercenárias também. Mercenárias, isso. Instrumentistas que conseguiram, Lucinha Turnbull, que tiveram conquistar seu espaço, mas era assim, está mudando. E a nível de composição também, né? O reconhecimento das mulheres compositoras, a citação das mulheres como referências, como compositoras, ainda pode melhorar muito, né? Muito, muito, muito. E, aliás, eu acho que vale a pena a gente também procurar quais foram as bandas de rock progressivo, talvez tocadas por mulheres, e a gente aumentar o nosso leque de referência. A gente tem, por exemplo, a Kate Bush, que é uma instrumentista, compositora maravilhosa, e que conseguiu se afirmar como, né, na década de 80, como uma artista no sentido mais completo, né, de produção e tudo.
Obrigada por ter trazido esse assunto. Sem dúvida. E tem uma banda que você cantava, aliás, várias músicas, Renaissance. Nossa, Renaissance. É. Renaissance é minha professora de canto. Né? Como é que era? Acho que era Burning, esse álbum. Tinham vários álbuns, mas enfim, gastei, o suco do vinil foi até o fundo. Annie Aslam, grande cantora. Eu não sei se ela era compositora, preciso ver isso direito. Bom, mas enfim, é isso. Então, Johnny Love, voltando ao Johnny Love, Dani, o que eu me lembro é que quando a gente gravou o Johnny Love no estúdio, gravamos todos em formato de demo, porque a gente gravava primeiro as músicas com a banda toda tocando, e depois a gente trabalhava montando por camadas, né? Pistas, gravava a bateria, gravava a guitarra, gravava o contrabaixo, e montava as músicas como uma montagem mesmo, né? E depois isso tudo era mixado. E o Johnny Love, a gente gravou a demo, e quando a gente foi retrabalhar ela, eu me lembro que eu tentei regravar uma. A gente tentou. Vocês gravaram Johnny Love? O melhor foi a tomada ao vivo, que foi o Johnny Love, na verdade. O Johnny Love, como ela está gravada. Johnny Love foi gravado ao vivo. Foi gravado ao vivo. Ela só tem 2 takes, é gravado ao vivo. Tem uma gravação de vocês com. Tem uma gravação de Johnny Love com o Léo Jaime, né? Não é isso? Johnny Love. Tem uma. É porque o Léo Jaime acabou gravando uma voz depois, porque essa música entrou num filme chamado Rock Estrela. Aliás, um sucesso louco esse filme. E essa música tinha uma aparição de um show nosso aqui no Rio, em que o Léo entrava no palco e cantava com a Virginie. Mas o Léo Jaime, ele não tem participação de composição na música, não. Ele apenas cantou, não é isso? Não, ele tem, sabe em qual música? Uma música chamada Cenas Obscenas. Inclusive, ele canta essa música também. É a segunda faixa, depois de olhar. Sim. Título maravilhoso. Cenas Obscenas, isso. A voz gravou porque entrou no filme. E essa versão com o Léo é um pouquinho diferente, o solo é um pouquinho diferente também, né? Sim, eles editaram, fizeram uma edição louca ali. A gente ficava às vezes sabendo depois, mas como assim? Como vou mexer na nossa música sem perguntar? Isso é uma especialidade também. Mas eu tenho a impressão assim que uma coisa muito importante que eu ressaltaria é que quando a gente saiu do estúdio, um disco pronto, saímos satisfeitos. Isso é uma coisa preciosa, porque a gente realmente pôde expressar nossa. O Maluli é uma pessoa de muito bom trato na hora de produzir, ele tem ideias, ele faz sugestões, ele escuta bastante, ele tem muita paciência também. Nossa, eu acho que ele tinha muita paciência, coitado, porque ali não era fácil. Como é o nome dele? Luiz Carlos Maluli. Ele produziu o primeiro álbum do RPM também, Sim. a Rádio Pirata, Loura Gelada. Rádio Pirata. Foi ele que produziu. E depois ele pegou Você chegava a trabalhar quando com gravaram Liminha? ao vivo, não foi ele. Nunca trabalhamos com Liminha, infelizmente. Pois é, foi considerado um grande produtor, né, cara? Acho que ele trabalhou muito com Titãs, né, Liminha? Sim, trabalhou muito, porque ele estava baseado aqui no Rio, ele tinha um estúdio aqui com o Gil, e o Gil também, ele produziu vários álbuns do Gil. Eles tinham um estúdio, aliás, ali esse estúdio ainda existe, chamado Nas Nuvens, e ele gravava muita coisa lá, por exemplo, Kid Abelha, Paula Toller, mais a galera do Rio mesmo. Tem gente até que brinca, diz que o Liminha é o nono titã, né? Que já não basta tantos titãs que tem, ele era o nono, né? Sim, brincava, assim. Também acho, viu? Nesse show
do reencontro, ele toca, né? Ele toca a guitarra. Sim. E o Liminha era dos Mutantes, né? Ele era o baixista. Exato. Ele fez parte da outra formação, né? Sim. Sim, sim. Acho que da época do rock progressivo, né, Daniel? Com a Rita, ainda com a Rita. E ele pegou depois a saída da Rita, ficou um pouco, mas depois saiu também. E aquela cantora também assumiu os vocais, eita, que até regravou aquela música Catedral, gravou aquela, como é o nome dela? Ah, Zélia Duncan. Zélia Duncan, chegou a ser mutante também, isso, Zélia Duncan. Mas isso é numa versão anos 90, eu acho, anos 2000. Isso. Anos 2000, eu cheguei a ver esse show de madrugada em São Paulo, na virada cultural. O show mais psicodélico da minha vida. É maravilhoso. E assim, a Zélia Duncan, ela pegou ali a faixa da Rita Lee, ela segurou. Olha, eu arrepio só de pensar. Foi maravilhoso. Esse show foi maravilhoso. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que os Mutantes fez bem em colocar. Porque não adianta assim, a Rita Lee não está mais, coloca qualquer um, não é assim, né? E a Zélia Duncan, eu acho que representou muito bem, né? O Queen perdeu o Fred Mercury, mas também não é qualquer um que vai substituir o Fred Mercury. Então, eu acho que não é. Eu acho que a Zélia Duncan fez um trabalho. Eu também concordo, né, Fatalinho? Eu acho que ela fez muito bem. Acho que não tem nada demais em ela ter sido uma mutante também, não. Sem querer imitar, né? Sem querer imitar a Rita. Ela fez um trabalho autoral. As músicas do... E honrando. Bom, vamos falar um pouco de bandas de referência, discos de referência, para vocês da New Wave, do post-punk, que vocês beberam nessa fonte, né, para a gravação do Olhar, né? Tem uma outra referência que eu percebi, que é na música, eu acho que é na música Cenas Obscenas, que vocês falam, que papo é esse de tijolinho que faltava na minha construção? Sim. Jovem Guarda, né? Jovem Guarda isso, né, gente? Isso é frase do Jaime, com certeza. Isso é do Léo Jaime e do Leone. O Leone também ele participa dessa letra. O Leone e Léo Jaime fizeram uma parte dessa letra. Eu sou apaixonado, além de ser apaixonado por música, eu sou muito vidrado nessas coisas de referência, nessa coisa de influência. Eu acho muito bacana, eu acho muito interessante isso, porque eu acho que só faz renovar e manter viva e acesa a boa música. E vocês fizeram isso e continuam fazendo, né? Fizeram nos anos 80, e de forma genial. Só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho, porque... Obrigada. Demais. A gente tem uma banda de referência do New Wave nos anos 80, que tem como referência outros grandes, como eu disse, né? Só enxerga distante quem sobe em ombro de gigantes, assim como disse Isaac Newton, né? Se Isaac Newton fez, nós também fazemos, né? E assim vai. Vocês estão me ouvindo? Qual era a sua pergunta? Desculpe. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora, eu estou vendo. Às vezes corta, Virginie. Às vezes a gente ouve, às vezes eu vejo que você está mexendo a boca, mas o som não chega para a gente. Agora mas, você no está me geral, ouvindo? tudo. Vamos só fazer a reta final. Das influências no álbum. Isso. Era essa a pergunta. Então, vou falar das influências para mim no álbum, na minha maneira de cantar. Na época, então, vou falar da Kate Bush, vou falar do Sting, da Nia Slam, vou falar da punk, vamos lá, quem que tem? Nina Hagen, eu era encantada por Nina Hagen, eu acho que Melodix foi diretamente inspirada por ela na maneira de cantar, e é isso que eu diria. Nina Hagen teve no Rock in Rio 85, né? Sim. Maravilhosa. Que poderosa. E ela São Paulo também. Maravilhosa. Ela fez um show em São Paulo maravilhoso. A gente foi lá no Latitude. Foi onde a gente lançou o álbum Olhar, logo depois.
na mesma época. Era maravilhosa, ela era maravilhosa mesmo. As influências tem muitas, né? Enfim, Thomas Dolby, Sim. Rita B-52. Lee, Roberto de Carvalho. Hã? Sim, B-52s, Com certeza, B-52. Talking Heads. Talking Heads, com certeza. Maravilhoso, Talking Heads, muito bom. E também franceses, né? Tinha o Bernard Lavilliers, eu lembro que o Yann Xavier tinha. Tem uma banda francesa chamada Telefone. Lembra? A gente como tocava até uma chamava? música dele. E também Prince. Eu lembro que quando a gente mixou Johnny Love, a gente mixou no final de 10 horas de mixagem, a gente não gostou da mixagem, a gente não conseguia chegar lá, e aí no dia seguinte a gente escutou Purple Rain como uma referência de mixagem, sabe? Como o som da bateria, onde estava a guitarra, etc. E aí logo depois a gente mixou. Prince foi aquele álbum Purple Rain foi uma influência também, que não era New Wave, mas ele estava muito presente. Sim. Vamos... Deixa eu... Eita, posso falar Thiago, fala, Thiago. Fala, Thiago. Cara, para mim está sendo incrível essa experiência aqui, eu ouvi de quem fez o rock, quem fez a história do rock nacional, então para mim é incrível, sabe? E eu só queria fazer uma pergunta, como a nossa rádio universitária é uns alunos mais novos agora, que não conhecem muito da história da banda, vocês ficariam começar por onde? Mais para esse início, ela fase mais progressiva, ou já a partir para essa década de 80, esse álbum olhar? O que é que vocês indicariam para quem está começando, conhecendo a banda agora? Como a gente está apresentando para esses alunos novos, está entrando aí, quer que você, por onde começar? Ou não tem isso, pode consumir sem moderação. E aí, Juninho? Não sei, do espírito do dia, do que as pessoas gostam de ouvir. Eu acho que dá para ir no canal qualquer e começar a escutar um pedacinho de uma, de outra, e ver o que cai bem no dia, né? Porque depende do estado do humor, do que você está querendo, que energia você está querendo colocar. Eu acho que o álbum Déjà Vu também é um álbum maravilhoso, que foi feito em 2002, produzido pelo Dani e pelo Ian, que é outra onda, enfim. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Que da hora. É uma mistura de gêneros aí, esse disco, cara. Tem umas regravações aí e tal. Bem interessante, bem interessante. Olha, eu passei por uma situação bem curiosa semana passada, você está falando de estudantes. Eu fui encontrar, enfim, numa conversa com Ailton Krenak, que é uma liderança indígena muito importante no Brasil. E aí, na saída, a gente estava ali num bar do lado, tomando uma cerveja para ver o jogo do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e um garoto de 23 anos, filho de um amigo, ele começou a me falar da Gota Suspensa, Virginie, e do metrô, foi incrível a conversa com ele. É um menino, aliás, eu estou querendo achar o contato dele, pessoalmente, eu conheço o pai, que é um artista plástico chamado Cabelo, e ele sabia todo do pós-punk brasileiro. Ele está escrevendo uma tese sobre o pós-punk, sobre do brasileiro. E ele tem 20 anos, ele sabia tudo da Gota, ele sabia tudo do metrô, do Agentes, Azul 29, Voluntário Pátria. Ele sabia tudo das bandas alternativas de São Paulo, e foi incrível. A gente resgatei muitas histórias. Now, a gente está falando de mulheres, a Vange Leonel, enfim. E aí, enfim, eu posso até botar ele em contato com vocês, porque ele está escrevendo uma tese muito bacana. Eu fiquei impressionado com esse garoto. Eu falei, pô, mas eu achei um menino dessa idade interessado nessa época, sabe? Gangue 90 e Júlio Barroso, etc. Tem umas... Pronto, vocês enviam o contato dele, que eu vou procurar trazer ele para a rádio, para a gente conversar. É interessante isso, que massa.
Gente, Dani, vou te contar uma coisa. Quando a gente fez o show lá no Mega Hits em São Paulo, agora no mês de agosto, também eu fui entrevistada por uma menina muito nova e um cara muito novo que tem uma rádio web onde são especializados em música e música da mais diversa, assim. As pessoas estão, eu acho que a moçada hoje em dia, ela aprofunda bastante o conhecimento, está a fim de conhecer uma coisa. O pessoal está arrasando, assim, aprofundando realmente as referências. Tem programas, tem canais de Instagram. Gente, eu preciso fazer um intervalo, vamos fazer uma pausa. Vamos para o nosso terceiro momento, tá? Tá. Rádio Acha, não, Rádio Universitária do Sertão de Pernambuco. Vamos dar uma pausazinha, em 2 minutinhos a gente volta. Até daqui a pouco. Roda, roda, roda e avisa.